Segundo a imprensa baiana, o Grupo City vai investir no Bahia em 2024 300 milhões de reais, tá? É dinheiro suficiente para que o Bahia brigue nas cabeças do Campeonato Brasileiro da Série A. E não é que a 777 não vai ficar para trás e promete investimentos na altura do Clube de Regatas Vasco da Gama com um aporte de 270 milhões de reais. Será que nós vamos ver a hegemonia do Flamengo e do Palmeiras, que nos últimos anos vão ganhando aí, né? Estão ganhando, né? Com exceção ali com o Atlético Mineiro. O Palmeiras foi campeão esse ano, campeão ano passado, aí teve Atlético Mineiro, aí foi Flamengo de novo, aí acho que foi Palmeiras, enfim. Com exceção do Atlético Mineiro, tivemos aí nos últimos 5, 6 campeonatos, só deu Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Será que o Bahia ou o Vasco vão quebrar esta sequência em 2024? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Com permanência definida, Vasco terá mais de 250 milhões para investir no futebol em 2024. Injeção de recursos será maior do que os 2 primeiros aportes somados da 777. Abre aspas, vamos trazer jogadores do tamanho do Vasco, investimento pesado, disse o CEO. A permanência do Vasco na Série A, após vitória sobre o Red Bull Bragantino na última quarta-feira, salvou o clube de um final trágico no primeiro ano como SAF. A garantia de disputa da primeira divisão em 2024 vai resultar em um investimento maior do que o que foi feito pela 777 até aqui, somando os 2 primeiros aportes da empresa. Isso porque o contrato de venda da SAF prevê a maior parte do investimento em 2024, segundo ano da gestão da 777 sobre o futebol do Vasco. Serão injetados 270 milhões de reais no futebol no próximo ano. Claro que nem todo o valor será para aquisição dos direitos econômicos de jogadores. O recurso será usado no futebol para contratações, salários, logística, CT, por exemplo. Ao todo, a empresa acertou pagar 700 milhões por 70% da SAF em 3 anos. A divisão dos aportes é o seguinte: 2022, 70 milhões em empréstimo ponte, mais 120 milhões. 2023, 120 milhões. 2024, 270 milhões. E em 2025, 120 milhões, último aporte. A 777 colocará 270 milhões no futebol do Vasco em 2024, mas o orçamento pode ser ainda maior, dependendo da geração de outras receitas. Na atual temporada, por exemplo, a empresa depositou 120 milhões para a SAF, mas o futebol teve um orçamento de mais de 300 milhões. Reunião do Conselho de Administração da SAF, que ocorrerá nos próximos dias, definirá o recurso que serão destinados à pasta. Uma coisa interessante, né? Você viu aí nessa reportagem que o pessoal da 777 fala do primeiro ano na 777 com o Vasco da Gama, com a SAF, né? E por outro lado a gente vê a galera do Bahia falando em ano zero, ano zero. Minha opinião, tá gente? Ano zero nada. Este ano de 2023 foi o primeiro ano do Grupo City no Bahia, tá? Você pode até discordar, você é torcedor do Bahia, mas foi o primeiro ano. Essa coisa de falar que foi ano zero, simplesmente é para colocar debaixo do tapete as bobagens e as péssimas contratações que o Grupo City fez para o Esporte Clube Bahia neste ano. Bahia que foi muito mal na Copa do Nordeste, Bahia que não conseguiu avançar na Copa do Brasil e Bahia que lutou contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Já a 777, igual, né? E eu até digo que a 777, o Vasco 777, teve um ano pior do que o Bahia. Porque o Vasco foi eliminado, o Bahia pelo menos, foi eliminado pelo Grêmio na Copa do Brasil. O Grêmio foi o vice-campeão brasileiro deste ano. O Vasco não, o Vasco foi eliminado pelo ABC. ABC. Enfim, vocês devem conhecer essa música do Pelé, né? O Vasco foi eliminado pelo ABC, pior time da segunda divisão, rebaixado para a terceira divisão. No Campeonato Brasileiro, o Vasco ficou aí, ó, igual o Bahia, raspando, correndo o risco de ser rebaixado. Acabou que, no último jogo, o Vasco venceu, Bahia venceu e o Fortaleza venceu o Santos. O Santos acabou sendo rebaixado porque o Santos também fez uma campanha
péssima. Um clube que toma 7-1 do Internacional, não importa se é do Internacional, não importa. Um time que toma 7-1 no campeonato tem mais é que cair mesmo, tá? Então o Santos, bem feito para o Santos, tá? Bem feito. Mas o Bahia e o Vasco correram um bom risco de rebaixamento, deixando as suas torcidas preocupadas e ansiosas, porque assim, tanto o Vasco como o Bahia, se fossem rebaixados, a resenha seria grande, não só no Rio de Janeiro, como também no estado da Bahia, principalmente o Bahia, que teve aí o Vitória como campeão da Série B, né? Se a gente for falar de campeonato estadual, pelo menos o Bahia conquistou o estadual deles. O Bahia foi campeão baiano. O Vasco nem isso foi no Campeonato Carioca. Então o ano do Vasco, para mim, o ano do Vasco foi pior que o ano do Bahia, tá? Mas isso não quer dizer que o ano do Bahia não tenha sido ruim. E foi ruim sim, tá, gente? Então, ó, vamos ver o que é que o Vasco e o Bahia vão fazer na temporada de 2024. Se o Bahia realmente não tiver esse aporte de 300 milhões e que o Grupo City faça contratações, assim, contratações de verdade, estilo Cauli. Se for para trazer Diego Rosa, se for para trazer Arthur Salles, melhor que não gaste não. Gasta dinheiro não, continua com esse elenco aí, tá? Se for para ficar com o Everaldo, continua com esse elenco, muito melhor, tá bem? Agora, se é para trazer jogadores do nível de Cauli, massa. Dinheiro não falta, né? O Grupo City, o Bahia agora tem dinheiro, tá? Acabou essa história. E o Vasco, com o aporte da 777 também. Talvez, não sei, talvez pela camisa, pela tradição do Vasco, pelos títulos já conquistados no passado, talvez a torcida do Vasco seja um pouco mais exigente do que a do Bahia, por exemplo. Mas isso não quer dizer que o Vasco não vai ter que aportar muito, mas muito bem para esse próximo ano, porque senão vai ficar atrás do Flamengo novamente. Veja aí o Flamengo, né? O Flamengo não foi bem neste ano, mas o Flamengo tem feito boas campanhas aí o ano passado, o ano retrasado, tal, ganhou o Libertadores recentemente, ganhou o Brasileiro. O Fluminense acabou de ser campeão da Libertadores da América esse ano e o Botafogo teve aí liderando o campeonato por boa parte do tempo, né? Tudo bem que o Botafogo pipocou, mas o Botafogo pelo menos terminou ali em quinto, pré-Libertadores e tal. O Vasco ficou na zona do limbo, né, gente? 15º colocado, né? Não foi rebaixado e nem sequer foi para a Sul-Americana. Então, de longe, o pior time dos quatro, né? Dos quatro grandes, o pior time no futebol brasileiro foi o Vasco da Gama. Perdeu de longe do Botafogo, do Fluminense e do Flamengo. De longe. Então, talvez, para o próximo ano, os diretivos do Vasco, o pessoal da 77 e a própria torcida não queira repetir este ano de 2023. Dinheiro não vai faltar, hein? E você pro Bahia, você do Bahia, a mesma coisa. Dinheiro não vai faltar. Vamos ver se o Bahia vai ficar na frente do Vitória na classificação geral do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão em 2024. Deixa like nesse vídeo, hein? Sabadão, né? Amanhã domingo, tal, daqui a pouco é Natal, falta o quê? 2 semanas pro Natal, já estão aí se preparando, algumas pessoas já estão de férias, né? O canal aqui não vai parar nunca, hein? Até no dia de Natal vamos ter vídeo também. Bom, descansa aí nesse sábado, boa noite de sábado e bom domingo. Tchau, galera!